Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre acesso venoso, periférico e central, porque são assuntos muito comuns na prática de cirurgia geral. E ele vai ser administrado por mim, Luísa Caroline, que estou no 6º semestre de medicina da UFC. A gente vai começar pelo acesso venoso periférico, porque é um assunto muito comum. E todo mundo já deve ter visto ou mesmo ter passado por esse procedimento, que é nada mais do que a introdução de um dispositivo intravenoso para permitir o acesso ao sistema venoso, para administrar fluidos, soluções, etc. Isso porque o paciente fica impossibilitado de fazer essa utilização da medicação por outras vias, por exemplo, por via oral. Vamos supor que ele está vomitando e não consegue ingerir o medicamento, então a gente parte para a via do sistema venoso. Como é que são esses dispositivos? São nada mais do que materiais que são cilíndricos, canulados e perfurantes, que podem ser agulhados ou não agulhados e que permitem conexão com seringas ou com equipos. Para avaliar os locais de função, antes de tudo a gente tem que checar um cenário ideal, que é casar maior calibre da veia, visibilidade, acessibilidade e distanciamento de articulações. Além de que tem que ser um membro que possui a menor quantidade de válvulas. Vocês já se perguntaram por que a gente sempre escolhe os braços e não as pernas? Ou, na maioria das vezes, isso é porque os braços eles têm menos válvulas, então eles têm menor risco de trombose. A gente tem algumas opções de veias que a gente pode funcionar, mas geralmente é a veia intermediária do cotovelo e a do dorso da mão. Os materiais, aqui é um pequeno checklist, mas que não precisa ser decorado. Na verdade, como é um procedimento muito realizado no dia a dia, é algo que vem naturalmente. Acaba que a gente decora automaticamente e inevitavelmente. Geralmente quem faz é a equipe de enfermagem, então eles preparam e deixam tudo preparado. Mas a gente tem que se preparar para um cenário que, vamos supor, às vezes não tem uma equipe multidisciplinar, então é importante saber. Então, garrote, dispositivo endovenoso, seringa, conectores, esparadrapos para poder fixar, soluções antissépticas, algodão ou gases para poder higienizar. Luvas de procedimento é muito importante porque a gente está trabalhando com material perfuro cortante, então é importante para a nossa saúde como profissional. E caixa para descarte de perfuro cortantes, porque não é um material comum, tá? Não é um resíduo comum. A técnica. Antes de tudo, lavar as mãos, garantir que a iluminação está adequada, colocar as luvas para poder realizar o procedimento, como eu acabei de falar, e aplicar o garrote de 15 a 20 centímetros próximo ao local escolhido para a punção. E aí a gente aguarda com o garrote. Depois disso, a gente vai escolher o melhor local para a punção, com os critérios que eu falei para vocês, e vai visualizar e palpar. Depois disso, vai higienizar com a solução alcoólica e vai puxar a pele um pouquinho para poder fixar o vaso e inserir o dispositivo que eu falei para vocês. E aí você vai avisar ao paciente, olha, vai doer um pouquinho, vou colocar a agulha agora, para ele não se assustar e evitar um acidente. E aí você vai inserir o catéter mais ou menos com ângulo de 30 graus, com o bisel direcionado para cima. O que é bisel? Bisel é nada mais do que uma pequena angulação, uma pequena rampinha que tem no ponto na ponta do vaso. Então você vai colocar ele para cima, tá? E aí, se tiver refluxo de sangue, quando eu penetrar o vaso é porque atingiu o sistema venoso. E eu vou diminuir o ângulo para 15 graus. Logo depois, eu vou inserir a parte flexível do catéter, mas vou manter o mandril na mesma posição. Carol, o que é mandril? Mandril é o que geralmente as pessoas chamam de borboleta. No final eu vou mostrar um vídeo para vocês, vai ficar melhor de entender essa técnica, mas é algo bem simples mesmo. Depois solta o torniquete, que é o garrote que a gente colocou, e faz uma pequena pressãozinha sobre a pele de novo, para poder retirar o mandril. E depois a gente conecta no
no conector ou algum sistema que facilite a introdução. Como é aquele famoso sorinho que fica ficcionado na haste, como está aí na figura. A gente vai verificar novamente se o refluxo está acontecendo quando a gente expira na seringa e estando acontecendo, pronto, então tá tudo certo. A gente vai só fazer o curativo, fixar com esparadrapo, colocar data, hora, nome do paciente e descartar todo o material. As complicações. Pode acontecer hematoma ou seroma, extravasar as soluções, transfixar o vaso ou contaminar o profissional. Agora, o acesso venoso central. O acesso venoso central ele tem basicamente o mesmo princípio, que é inserir algo no sistema venoso quando o paciente está impossibilitado de fazer isso por outras vias, como a oral, né, que é mais comum. Só que esse é mais invasivo, porque eu vou inserir numa veia de maior calibre e próximo ao coração. Então não dá para ser feito numa veia menor do braço, por exemplo, a dorsal da mão. Para isso, a gente tem que saber quando indicar. Geralmente é para uma monitorização hemodinâmica, eu quero acompanhar o meu paciente de modo mais incisivo, ou eu quero administrar soluções ou medicações, como eu já tinha dito para vocês. Quero fazer nutrição parenteral prolongada, quimioterapia, hemodiálise, reposição rápida de fluidos ou estimulação cardíaca artificial temporária. As contraindicações: infecção, como qualquer outro procedimento cirúrgico, trombose e coagulopatia. Essas são contraindicações que, se meu paciente tiver, eu não posso fazer acesso central, ou eu tenho restrição, tá? E aí, para puncionar, eu vou ter principalmente 3 sítios de punção, e eu vou falar de cada um deles, tá? A jugular interna, ela é feita no triângulo de Sedilot, que é basicamente nesse local aqui, que eu vou ampliar para vocês, ó, nesse triângulo aqui. Como é que eu encontrei esse triângulo anatomicamente? Ele é basicamente constituído por entre os locais de inserção do esternocleidomastóide com a base na escápula. E aí você vai encontrar esse local e vai inserir a agulha em direção ao mamilo ipsilateral, que é o mamilo do mesmo lado da aplicação, numa angulação de 30 a 45 graus com a pele. Na subclávia, ela tem algumas vantagens. Ela é mais cômoda, porque não é um local que o paciente vai ficar mexendo, como é na jugular, que ele vai ficar mexendo no pescoço e vai ficar impactando na inserção. Tem menor taxa de infecção e de trombose, mas por ser próximo ao ápice do pulmão, tem maior risco de pneumotórax e complicações hemorrágicas. A gente pode fazer 2 formas: infraclavicular, logo abaixo da clavícula, ou supraclavicular, logo acima da clavícula. No infraclavicular, a gente vai pegar mais ou menos de 2 a 3 centímetros lateral do ponto médio da clavícula, e a agulha ela tem que ser direcionada para a fúrcula external, tá? E no supraclavicular, o local de punção ele é na borda lateral do ramo clavicular do esternocleidomastóide. Eu vou pegar aqui uma canetinha, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem do que só falando. Tem que salvar como cópia antes. Pronto. Vou pegar aqui uma canetinha que fica melhor, tá? A gente vai ver aqui no acesso central, primeiro, a possibilidade de puncionar a jugular. A jugular, como eu falei para vocês, fica entre as cabeças aqui, ó, do esternocleido, com a base na clavícula, do triângulo de Sedilot. É bem aqui, ó, que eu aplico. E a agulha, ela vem em direção ao mamilo, vendo? Dessa forma. Agora a gente vai ver a subclávia. A subclávia tem 2 opções. Você vai fazer mais ou menos aqui,
Você vai pegar a parte que é de 2 a 3 centímetros lateral ao ponto médio da clavícula e direcionando a agulha para a fúrcula external, nesse sentido aqui, ó. Isso aqui é a fúrcula, tá? Vai direcionar no sentido da fúrcula. Ou você pode fazer supraclavicular, que é logo acima da clavícula, que é bem aqui, ó. Que é bem ao lado da borda lateral do esternocleidomastoide. Você palpou aqui, sentiu o esternocleidomastoide na porção lateral, logo ao lado. E tem a última opção, que é na femoral. Na femoral, ela não é a primeira via de escolha, porque ela aumenta as taxas de infecção e de trombose, mas ela é feita quando o paciente precisa de uma reanimação cardiorrespiratória e vai precisar do tórax para fazer outro procedimento, precisa do tórax livre, ou mesmo quando ele está hemodinamicamente estável. E aí, como é que eu consigo achar a femoral? Eu sinto ela por meio da palpação e mais ou menos eu vou aplicar uns 1 a 2 centímetros próximo dessa palpação, contanto que seja do lado medial e que seja mais ou menos abaixo da prega inguinal, 1 a 2 centímetros, tá? E aí, ela pode ou não ser guiada por ultrassom. Geralmente, ela é guiada pelo ultrassom, mas depende da disponibilidade do serviço. Se for um serviço público, às vezes pode não ter, então é importante você se guiar por esses marcos anatômicos. As complicações, tem um grande grupo, que são as mecânicas, que em vez de você pressionar a veia, você pode pressionar a artéria, você pode causar um hematoma, um pneumotórax, um hemotórax, uma arritmia, ou colocar errado o catéter. Para isso, depois que a gente coloca, às vezes a gente faz raio-x para verificar a posição. Tem infecções, hemotórax ou pneumotórax. E agora a gente vai para os vídeos, como eu falei para vocês. Tem um erro nesse vídeo, na verdade. Quero ver se vocês descobrem. Ai, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês estão vendo que ela tá retirando e colocando? É o mandril. E ela vai ficcionar para baixo o vaso. Vai inserir a 30 graus. Com o bisel, ela tá mostrando o bisel. Tá vendo que é essa inclinação que eu falei para vocês? Essa rampinha do dispositivo. Você vai inserir. Avisa o paciente que vai sentir uma dor. Se tiver refluxo sanguíneo. Pronto. Aí você acertou o sistema venoso. Agora você vai conectar com a seringa ou com outro equipo. Ela terminou de inserir. Agora você vai precisar retirar o mandril. Para retirar o mandril, solta o garrote, fixa o vaso novamente. Tirou o mandril e conecta a algum sistema. Não sei se vocês perceberam, mas o erro desse vídeo é que ela não tá usando luva, tá? É um erro que inclusive passa muito despercebido, mas que é muito importante que a gente não cometa, porque é a nossa segurança. Por exemplo, se você estiver manipulando um paciente que vive com HIV, então você já precisa ter essa margem de segurança para você. O outro vídeo é esse. Ele vai fazer um acesso venoso central. Ele escolheu a jugular. Aí, como eu falei pra vocês, o marco anatômico é o triângulo Sedilou, no meio das duas locais de inserção do esternocleidomastoide com base na clavícula. Ele tá funcionando para encontrar a veia, fazer a higienização. Agora ele vai fazer uma anestesia por planos. Ele vai anestesiar o local.
Agora ele vai vir com a agulha de punção, com o bisel direcionado para cima, entrando em direção ao mamilo ipsilateral. Pronto. Ele já conseguiu a jugular. Ele vai conectar o fio guia. O fio guia é para auxiliar no percurso até o átrio, que é onde deve ficar inserido o cateter. Agora ele tira o mandril, ele vai colocar o dilatador, só para permitir uma maior passagem no tecido. Pronto, o dilatador. É um procedimento que geralmente sangra muito, então você tem que estar muito confiante que você está indo bem, tá? Isso é normal. Agora você vai inserir o catéter até o átrio. E pronto, o catéter ele tem essa possibilidade de fixar na pele, tá vendo? Agora você dá só um pontinho simples para poder fixar e tá inserida. Pronto. Agora tá inserido corretamente. Pronto, gente, foi isso. Muito obrigada e até mais.